Maurício, Silvio Futebol Total, boa noite. Queria que você falasse a respeito das opções que você teve que fazer para o jogo de hoje. A gente sabe o calendário, nós estamos cansados de bater nessa tecla. É humanamente impossível jogar no calendário se não fizer esse tipo de revezamento. Análise que você faz do time que começou e das alterações que você precisou fazer no jogo de hoje e se o saldo, na sua concepção, foi positivo esse 1-1 diante do São Paulo. Boa noite, Silvio. Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria pedir licença para vocês para eu me manifestar como treinador de futebol profissional em relação ao que aconteceu com o Zé Ricardo, que é um colega profissional. Queria dizer que eu não posso falar em nome de todos os treinadores, mas posso falar em meu nome, que é mais uma vez, mais um absurdo que acontece, e que o que preocupa a todos nós é que isso não melhora em nada o jogo. Isso, na minha visão, é uma ação criminosa, e quem tem que tomar atitudes, que é o Ministério Público, infelizmente não tem tomado, né? Então eu estou falando aqui porque amanhã posso ser eu, pode ser outro colega, e depois de amanhã pode acontecer uma tragédia. Então eu queria prestar minha solidariedade, o meu respeito, e dizer que eu acho que é preciso um basta. Falo em meu nome, mas eu tenho certeza que represento muito dos meus colegas de profissão. Em relação à sua pergunta, é difícil, a gente vai quebrando a cabeça a cada 2 dias, enfim, a gente teve lesões que não esperava contra o Goiás. A ideia foi começar com o Everson fazendo uma função de segundo, saindo um pouco mais. Ele já tinha jogado assim, anterior até a minha chegada, com outro treinador. A gente não teve muito tempo para ajustar, mas tentamos trabalhar um pouquinho. A saída do Jadson também tem a ver com isso, porque o Jadson estava bem no jogo, então não foi uma opção técnica, foi uma opção no sentido de preservar, porque eu preciso entender ainda se eu vou poder contar com o Lucas na terça-feira ou não. E aí a gente acabou fazendo mais um improviso, aspas, que foi o Ortiz como volante, né? Já tinha conversado com ele em outras oportunidades, para ele fazer essa função. A gente já tinha até treinado em um momento ou outro. Enfim, ele entrou. Eu acho que a gente conseguiu ser uma equipe bastante competitiva. Eu acho que a gente teve oportunidade de ganhar o jogo. Mas entendo que eles também tiveram. Posso dizer que eu acho que foi um jogo equilibrado, em momentos em que eles se sobressaíram, outros momentos, especialmente no segundo tempo, em que a gente foi superior e criou as oportunidades. Então, eu acho que, nesse sentido, sim, é um bom resultado, é um resultado de bom tamanho, a gente segue pontuando na loucura que é esse calendário. Barbieri, boa noite. Eberson, mais uma vez prazer falar contigo. Você falou dessa loucura de calendário, jogo decisivo, a gente até frisava que ficou mais dentro de um avião do que com os familiares ou até mesmo com a dificuldade de treinamento. Mas nesse momento, eu queria que você pudesse esclarecer até para a gente. A prioridade é a Libertadores em função de ser um campeonato tiro mais curto contra adversários que são campeões da Copa Libertadores. De repente, na terça-feira, vale liderança do grupo e por isso de poupar os seus principais jogadores, ou reflete os números que você tem com o seu departamento fisiológico e médico também? Boa noite, Everson. São todas as coisas em conjunto, não é um fator só, né, que determina. Tem a questão social, cultural do clube estar disputando uma Libertadores pela primeira vez, então é um anseio de todos nós, não só jogadores, comissão, mas do clube, da cidade em geral. Tem a questão de que a gente vai jogar contra um adversário que tem um retrospecto recente extremamente positivo para eles, difícil para nós. Um adversário que jogou ontem e poupou todos os seus jogadores, então a gente já tem uma ideia do que a gente vai esperar lá. Tem a questão da sequência de jogos, então eu alternei contra o Atlético Goianiense e contra o Goiás, mas a maioria daqueles que vêm iniciando os jogos jogaram os 2 jogos, né? Tiveram um volume grande. E aí, a partir do 3º jogo, é que começa a aumentar a chance ou a probabilidade de você ter uma lesão. Então, esse cuidado da fisiologia também. Então, eu dei esses exemplos, mas poderia até dar mais alguns, para dizer que não é única e exclusivamente uma questão, né? São várias questões, aliado ao fato de que a Libertadores é isso, é uma fase de grupos, que você tem que pontuar e você não tem muita margem de recuperação. Lógico que o brasileiro, para quem quer brigar em cima também, você não pode ir deixando muitos pontos pelo caminho, mas é possível ainda buscar pontos que a gente eventualmente deixe para trás
nesse momento. Então, nesse momento foi essa a opção e as escolhas que eu fiz. Boa noite, Barbieri. Semana passada, na última coletiva, a gente conversou aqui sobre a saída de bola, né, a importância da saída de bola. Hoje, no primeiro tempo, o Cleiton precisou cobrar alguns tiros de meta lançando, né, para frente, para o Alejandro disputar, enfim. Você acha que os times já estão conhecendo mais o estilo de jogo do Bragantino e o que você pensa em fazer para trabalhar sobre isso? Obrigado. Boa noite. Não, eu acho que não. Eu acho que já conhecem desde muito tempo. O que aconteceu foi que o São Paulo adiantou a marcação, fazendo uma marcação individual. E a gente também tem alternativas para isso, sempre trabalhou e sempre tem. Só que eles ficaram confortáveis porque eles usaram o Léo como um lateral esquerdo, que também atua como zagueiro, né? Então eles tinham uma linha de 3 com o Léo, o Diego e o Arboleda, que ia ser muito difícil a gente ganhar os duelos, né? E aí não faz sentido você quebrar uma bola longa e ter que brigar pela segunda quase próximo da sua área. Então a gente adiantou e a gente também treinou essa bola mais no Aderlan, porque ele ia levar vantagem em cima do Alisson, que estava daquele lado, o Igor Gomes, para a gente tentar raspar. E o fato também de que é uma equipe que entrou diferente, né? Não tão ajustada. Não posso esquecer que o Kevin estreou hoje, chegou faz poucas semanas, jogou 90 minutos, então a nossa saída também não estava com a fluidez natural, porque era uma equipe diferente. Então a gente optou hoje por ser um pouquinho mais conservador nesse sentido. Barbieri, boa noite. Acho que o empate 1 ponto tem que dar os parabéns, né? Segurar o São Paulo dentro de casa. Bom, essa rodagem da equipe, e colocando uma equipe alternativa hoje, ainda falta um pouco mais de entrosamento junto com aqueles que são considerados titulares, e como trabalhar nisso para as próximas competições? Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que é natural que a gente sinta um pouco essa falta de entendimento ou dinâmica. Eu acho que um exemplo bem claro para pontuar para vocês foi com a entrada do Ramires, depois no final o Elinho. O Ramires, Elinho e o Aderlan, como eles se entendem com facilidade, como eles criaram jogadas, porque eles estão habituados a jogar juntos, né? Agora, eu só vou conseguir melhorar e corrigir isso ou com o passar de muitos jogos ou com treino. E está difícil treinar nesse calendário, está muito complicado, a gente está sempre recuperando. Então, por exemplo, amanhã eu tenho treino marcado na Argentina, mas quem jogou um volume grande hoje não vai treinar, eu vou treinar os outros. E aí a gente tem que ir quebrando a cabeça para encontrar uma solução. Boa noite, Maurício, Felipe, do Bragança em Pauta. Eu solicito a você, por favor, um balanço sobre essa questão dos lesionados, né? Os 3 do último jogo, o Natan, o Praxedes e o Evangelista, e também aqueles que já estavam anteriormente, como o Arthur, por exemplo, o M. Martinez. Quais você pretende contar aí de levá-los, pelo menos, até a Argentina, para tentar até a última hora ver se é possível a participação deles? Obrigado. Boa noite. Desses, o único que deve viajar é o Lucas Evangelista. O Arthur e o Raul ainda estão num processo junto ao departamento médico, não estão treinando comigo. Já iniciaram ali um trabalho conjunto entre departamento médico e transição, junto com a parte de preparação física, mas não estão treinando comigo ainda. O Natan e o Praxedes não têm condição, ainda é muito recente a lesão. Eu espero que eles possam evoluir rápido e, de repente, quando a gente voltar a ver como é que vai estar o estágio deles. Mas, a princípio, desses nomes que eu disse, só quem viaja é o Evangelista. Barbieri, boa noite, Vitor Hugo pela 102 FM. E eu queria que você falasse mais uma vez dessas mais opções que você tem ganhado durante o decorrer do ano. Porque hoje, mais uma vez, você mandou um time todo com jogadores que não vêm atuando, que tem menos minutagem, baixa minutagem. Como tem sido para você ganhar mais opções? Hoje o Alejandro voltando a marcar e sendo mais uma opção ali na frente, disputando a posição com o Ítalo. Não, positivo, eu acho que é extremamente positivo. É claro que existe uma disputa interna que é sadia, e quanto melhor estiverem todos, mais nós ganhamos como grupo, como equipe, como elenco. Então eu tenho frisado isso bastante. Para a gente competir em 3 competições, a gente vai precisar de todos, até aqueles que nesse momento talvez não tenham jogado tanto, em algum momento nós vamos precisar deles,
Por isso que a gente diariamente procura dar estímulo, procura treinar, procura melhorar. Quando não é possível ajustar coletivamente, procura desenvolver o jogador individualmente, porque uma hora nós vamos precisar e todos têm que estar prontos e aptos a corresponder. Fico feliz com o gol do Alejandro, fico feliz com a melhora do Carlos, fico feliz com a estreia do Kevin. Eu acho que, no geral, a gente tem muito mais coisas positivas a elencar do que eventuais ajustes que a gente tenha que fazer. Boa noite, Barbieri. O Estudiantes é o adversário que vocês vão enfrentar, eles venceram o primeiro jogo de 4-1, e é um time que mostra muita agressividade para roubar a bola, tem boa bola parada, tem um contra-ataque muito forte, são pontos que dificultam o jogo para o Bragantino. Eu acredito que contra o Vélez vocês tiveram um pouco de dificuldade também para sair jogando em alguns momentos. Depois vocês, até quando começaram a encaixar, perderam a Derlan, então eu acho que você tem pensado em outras maneiras para tentar sair um pouco dessa agressividade, tentar criar um pouco mais nesse tipo de jogo, porque contra o Vélez vocês só conseguiram finalizar 3 vezes dentro da área, apesar de ter volume, vocês não chegavam tanto. Então, são coisas que vocês pensam. O Estudiantes é um time que joga com um zagueiro a mais, tem algumas movimentações ali. O que você está pensando para esse jogo? Não, eu acho que eles são agressivos, eles têm a bola aérea como um ponto forte, eles declaradamente apostam bastante nisso. Isso não é uma dificuldade só para nós, é para qualquer equipe que vai jogar lá. Não à toa, eles também estão muito bem na Copa da Argentina que eles estão jogando. Agora, sobre as variações, a gente tem feito, a gente tem alternado sempre. A gente acabou de enfrentar um Goiás que também jogava com 3 zagueiros, conseguimos a vitória. Apesar de que o Estudiantes jogou os últimos jogos todos com linha de 4, então eles também alternam. A gente também sabe ajustar e alternar isso muito bem, né? Já olhei bastante os jogos, agora é o ajuste final, olhar os detalhes, a gente procurar ajustar a equipe e tentar surpreender eles lá. Eu acho que, se eles têm um retrospecto bom e são uma grande equipe, nós também somos, e temos demonstrado isso a cada rodada e desde o começo do ano. Então, a ideia é que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo, enfrentá-los de frente e, se possível, trazer a vitória para casa. Maurício, ficou claro, pelo menos para mim, na hora que o jogo começou, que, independente dos jogadores escalados, o sistema de jogo e a identificação com esse sistema é muito claro, porque o gol marcado foi muito parecido com o feito diante do Vélez, com exceção que 2 jogadores de São Paulo tocam na bola. Um joga para a lateral e o outro joga para escanteio. Mas o Bragantino deu a saída, ficou com a bola, até que fez o gol com o Alejandro. Quero que você fale a respeito disso, do treino que é feito, dessa saída de bola, de começar, da importância de começar com essa bola e fazer o que está sendo feito, e a respeito do Johan. Eu fiquei com a sensação que depois que ele perdeu o gol, logo assim que ele entrou, parece que ele sentiu muito. Você percebeu isso também? Já conversou com ele? Como é que está o Johan, que a semana passada acabou ficando fora por um problema aí estomacal? Eu acho que, em relação à maneira de jogar e às dinâmicas, é o que a gente busca sempre, né? Que todos estejam familiarizados com as dinâmicas, ainda que cada um tenha características distintas, né? Posso dar um exemplo, o Ramon é um lateral que passa muito, é um lateral que apoia muito. O Luan, às vezes, alterna mais isso entre passar e vir por dentro, porque o Luan tem um bate muito forte no gol. Então, esses todos são detalhes e nuances que a gente leva em consideração na hora que está preparando o jogo. Mas, em linhas gerais, as dinâmicas de funcionamento da equipe, como nós vamos trabalhar a bola, por onde nós vamos atacar, quem se oferece em que situação, quem ocupa que espaço, que posicionamento, isso eu preciso que todos entendam e que todos pratiquem e que esteja familiarizado, não só para a gente manter a identidade quando a gente rodar muitos jogadores, como foi o caso de hoje, mas que para quando a gente rodar menos, aqueles que estejam entrando também consigam se associar, se familiarizar com aqueles que estão jogando. Então, é um ponto que a gente sempre busca trabalhar bastante, e eu acho que a gente tem conseguido fazer um nível muito bom. O segundo ponto, o Johan. Eu acho que o estádio inteiro sentiu aquele gol, não só pela oportunidade, claro, mas pela beleza da jogada, né? Foi uma jogada fantástica, um corta-luz, enfim, a gente entrou, eu acho que talvez faltou um pouquinho de tranquilidade, talvez nem ele esperasse aquele momento tão claro. Eu vi que ele sentiu, cobrei ele dele voltar para o jogo, conversei um pouquinho com ele no vestiário, faz parte, enfim, é levantar a cabeça, seguir em frente, é um jogador que tem nos ajudado muito desde que chegou, extremamente positivo, teve esse problema estomacal, precisou ficar de fora, mas à medida que vai entrando
e adquirindo ritmo de novo, vai nos ajudar bastante ainda. Em uma entrevista, acho que foi no ano passado, você disse, quando te perguntaram das diferenças dos árbitros do futebol brasileiro para os árbitros que apitam Copa Libertadores, Sul-Americano, você disse que mudam as características, principalmente porque os árbitros sul-americanos deixam correr mais. Terça-feira, quem apita é o Kevin Ortega, que apitou o jogo aqui na estreia contra o Nacional. Em uma semana você jogou Copa do Brasil, que é o campeonato de mata-mata, campeonato de pontos corridos, que é o campeonato brasileiro, e agora vem para a Copa Libertadores com uma arbitragem totalmente diferente do que a gente viu hoje. Como é que tem sido a conversa com os atletas para se adaptar a essas mudanças tão rápidas de uma semana nesses critérios de arbitragem, principalmente? Olha, a gente sempre conversa quando muda a competição das características, da maneira dos árbitros atuarem. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil no momento agora, é que os árbitros têm até adotado muito mais uma postura mais próxima da Sul-Americana do que eles vinham tendo, e eu acho que isso talvez tenha a ver com a mudança em quem está dirigindo o comando lá da arbitragem. O que eu acho que está faltando nesse momento para alguns árbitros aqui no Brasil, não digo todos, e acho que o Bruno levou bem o jogo, o Daronco lá em Goiás, é às vezes uma falta de critério, porque em algumas situações eles entendem como falta e outras situações idênticas, semelhantes ou muito parecidas, eles deixam correr. E aí é isso que confunde o atleta, é isso que confunde quem está na área técnica, porque quando você tem um critério bem claro entre aquilo que o árbitro sabe e entende que é falta ou não, você já sabe que ele não vai dar, você levanta, corre atrás e acabou. Quando ele começa a se perder no critério, é onde gera dúvida, onde gera reclamação. Mas, de novo, voltando a responder a sua pergunta, a gente sempre frisa muito bem a importância de virar a chave, de entender que nessa primeira fase da Libertadores não tem VAR, e isso faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande entre as situações de linha de impedimento, faz uma diferença grande entre o critério deles para expulsar ou não. Então a gente tem que estar atento com isso. Eu sinceramente não entendo porque que não tem VAR na primeira fase da Libertadores, se até a Série B tem VAR, né? Mas enfim, é o que é, a gente tem que saber lidar, tem que conversar com os jogadores e encarar de frente. Barbieri, saindo um pouquinho dos jogos, né? Hoje completam-se 3 anos do anúncio oficial da parceria entre Red Bull e Bragantino. Desses 3 anos, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, você está aqui. Você teve a oportunidade de trabalhar no Red Bull Brasil antes também. Você acreditava, imaginava que o Bragantino, enfim, que o Red Bull Bragantino conseguiria alcançar tão rápido esse objetivo de chegar à Libertadores, de ter um time forte? Eu acho que sim, eu acho que... E aí, quando eu digo isso, eu estou falando da época até que eu trabalhava no Red Bull Brasil, né? Sempre foi esse, acho que, o objetivo. Eu acho que houveram situações e percalços ali que brecaram um pouquinho o clube. Isso tem a ver também com a dinâmica de como é constituído os acessos no Brasil, enfim, dos campeonatos e como isso é organizado. Muitas vezes você não incentiva quem realmente investe, você não dá condições para aqueles que querem investir de verdade, de forma séria, de irem passando, né, as fases e os passos necessários. Muitas vezes você acaba, de novo, pela forma como é organizado, segurando, e muitos acabam até desistindo no caminho, né? E aí, já no momento de chegada aqui, já na parceria do Red Bull Bragantino, eu acho que desde o início ficou claro o que o clube desejava e a maneira como o clube tem trabalhado de forma organizada, de forma coerente, com objetivos de médio e longo prazo. A gente tem sempre falado isso. Eu muitas vezes acabo sendo repetitivo e digo, nós estamos construindo uma equipe, nós estamos desenvolvendo, são jogadores jovens. À medida que as temporadas vão passando, a tendência é que a gente seja cada vez mais forte. Agora a gente acaba também tendo as perdas no meio do caminho. Eu gostaria muito de ainda estar com o Claudinho aqui, Fabrício Bruno, né? Não digo isso pelo meu elenco, eu estou muito satisfeito com eles todos, mas são jogadores que nos ajudariam bastante, como ajudariam qualquer equipe, né? Então a gente também tem os nossos desafios, eu acho que o clube está no caminho correto.